Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela Macedo de Lima. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tenho mestrado em Botânica e doutorado na Agronomia e Produção Vegetal. Então, a minha atuação esteve sempre relacionada à morfologia e fisiologia vegetal. Trabalho na UTF-PR há aproximadamente 9 anos, aqui no campus Dois Vizinhos. E aqui eu trabalho com disciplinas de morfologia vegetal, fisiologia vegetal e também cultura de células e tecidos vegetais. Então, são todas disciplinas relacionadas tanto à parte botânica, à estrutura da planta, células, tecidos, órgãos vegetais, como também ao funcionamento, né, do organismo vegetal como um todo dentro da fisiologia. Então, essa é a minha primeira experiência com o EAD, né, e me chamou bastante a atenção, porque eu acho que é algo bastante interessante, né, como ensinar e como aprender à distância, né, porque as barreiras são muitas, então é algo que me chamou a atenção e eu, então, decidi participar do curso justamente para ter essa experiência. A disciplina de fisiologia vegetal nesse curso, ela tem uma relação bastante grande com a botânica básica. Como a fisiologia vegetal ela é uma disciplina que necessita de conhecimentos básicos da botânica, de conhecimentos de bioquímica também, então nós optamos por dar um embasamento teórico relacionado à célula vegetal, aos tecidos vegetais e algo sobre os órgãos vegetais, para que vocês pudessem relembrar então esses conceitos e as tantas classificações dentro da botânica, é claro que sempre direcionando para o ensino da fisiologia vegetal. Então, nesse caso, tanto a célula vegetal, as suas principais organelas, os tecidos que constituem a planta e assim como os órgãos vegetais, eles são importantes para que vocês entendam como toda a estrutura funciona, como a planta em si vai sobreviver, o que vai acontecer em relação ao seu metabolismo. Tá? Então, por isso, a opção foi sempre relembrar, inicialmente, então, com o primeiro livro, relembrar justamente aos grupos vegetais e suas características principais dentro da evolução, então briófitas, pteridófitas, ainda gimnospermas e angiospermas, para que vocês tivessem essa noção do surgimento de características importantes que depois seriam abordadas dentro da fisiologia. Então, dessa forma, nós pensamos em organizar esse material que ficou disponível para vocês e ainda inserindo a questão do ensino. Tá? Então, no modo que nós pensamos a disciplina, o ensino ele foi inserido em todos os livros, em todos os conteúdos. Desse modo, mostrando algumas possibilidades práticas para a realização de experimentos e para também tentar deixar a disciplina com um entendimento mais facilitado, melhorado, diante de tantos conceitos que talvez vocês não tenham um conhecimento aprofundado, mas que são extremamente importantes no ensino da botânica e da fisiologia vegetal. Então, dessa forma, foram sugeridos vídeos, foram sugeridas aulas práticas que vocês puderam ter o contato e assistir, alguns trabalhos apresentados em congressos, alguns artigos também, tudo pensando em possibilitar essa articulação da botânica e da fisiologia voltada para o ensino. A fisiologia vegetal ela é uma importante ferramenta para se trabalhar a botânica, uma vez que nos livros didáticos do ensino médio, principalmente, nós verificamos a apresentação dos conteúdos da célula, dos tecidos vegetais e também dos órgãos vegetais e também os conceitos relacionados à fisiologia. Mas nem sempre isso é apresentado de uma forma tão interessante. Muitas vezes faltam as leituras complementares, faltam sugestões de experiências práticas que possam ser realizadas não só pelo professor, mas também pelos alunos. E isso acaba desmotivando e não despertando o interesse do aluno
por essa área, né? A botânica, no caso, a fisiologia vegetal. Então, dependendo do tipo de prática que nós fizermos, né, do tipo de material que puder ser utilizado, nós podemos ter um interesse muito mais despertado. E a fisiologia, ela proporciona isso. Então, existem várias práticas que poderiam ser realizadas na escola, né, práticas como as que foram sugeridas durante os módulos, né, os livros que vocês receberam, trabalhando-se então, por exemplo, com a produção de mudas, né, com a realização de experimentos que têm um caráter bastante interdisciplinar, né, não abordando somente a botânica, mas abordando outras diversas áreas do conhecimento. Tá? Então, isso acabaria melhorando, né, a condição de aprendizagem, não só de ensino para o professor, mas também de aprendizagem para o aluno. Então, é nesse sentido que nós tentamos trabalhar, né, dentro da licenciatura ou no caso da especialização, buscando então mostrar essas outras possibilidades que existem para vocês estarem trabalhando, desenvolvendo com os alunos e mesmo alunos do ensino fundamental, né, é possível estar trabalhando muitos conceitos na prática dentro da botânica e da fisiologia vegetal. Então, hoje, né, a nossa proposta é justamente fazer uma aula prática com vocês para tentar relacionar alguns dos conceitos trabalhados, para tentar facilitar o entendimento, já que são assuntos considerados um pouco mais complexos, como a fotossíntese e a respiração. E, através, então, dessa prática, possibilitar, né, a comparação entre os resultados e também retomar alguns conceitos que foram apresentados durante o decorrer da disciplina. Então, justamente é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, a nossa proposta é realizar uma prática de respiração. Então, pessoal, nós tivemos novamente um problema aqui de queda de energia, como no último sábado, mas nós vamos continuar com a aula prática, como era o previsto, né? Então, a aula sobre respiração, que foi o que eu acabei de comentar com vocês. Então, para essa aula aqui, é claro que tem alguns materiais que são mais difíceis de serem obtidos, mas eu postei, quando eu preparei o livro sobre fotossíntese e respiração, uma aula prática mais simplificada, que poderia ser realizada em casa também, né? A respeito de respiração e de fermentação. Então, nós vamos fazer todo o procedimento para essa aula e depois vamos ter que aguardar os resultados, né? Observar esses resultados. Então, essa aula prática, ela consiste em fazer alguns testes, incluindo alguns seres vivos. No caso, levedura, que aqui, né, nós utilizamos o fermento biológico, que vocês podem encontrar, né, em qualquer mercado. Tá? Então, o fermento biológico pode ser o fresco ou pode ser esse aqui, desidratado. Vamos utilizar também uma folha de hibisco, tá? Então, o hibisco, né, é uma planta bem comum que vocês podem encontrar em qualquer jardim, toda cidade tem praticamente. E vamos também utilizar sementes embebidas de feijão, ou seja, né, elas foram colocadas em contato com a água ontem. Então, ontem à noite, elas foram colocadas no papel toalha com água e permaneceram até hoje. Então, por isso elas estão tão grandes. Houve um aumento de volume, justamente por causa da entrada de água, tá? E com essa entrada de água começaria o processo de germinação. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar enquanto seres vivos. Tá? Também vamos utilizar aqui 9 tubos de ensaio, que nesse caso contém uma solução chamada de vermelho de cresol, que é um indicador de pH. Então, esse indicador de pH, ele vai estar nos fornecendo a informação se, né, no caso, aconteceu alguma reação que modificou a característica desse meio, dessa solução,
tornando-a ácida ou tornando-a mais alcalina. Então, nós vamos ter alterações de cores demonstrando isso. Para então verificar esses resultados, nós vamos ter 3 tubos que vão ser utilizados para os testes. Então, mais ao final da aula, nós faremos 3 testes. Esses testes aqui vão nos mostrar as cores, então, relacionadas à acidificação e alcalinização do meio, tá? Então, no momento, nós vamos reservá-los e vamos utilizar somente esses 6 tubos aqui da frente, tá? Então, nós estamos tendo aqui um auxílio com a lanterna para tentar facilitar a visualização de vocês, já que nós estamos sem energia. Bom, então, o primeiro tubo, nós podemos numerar. Tubo 1 vai ser a nossa testemunha, para verificar a coloração inicial da solução de vermelho de cresol. Podemos, então, tampar esse frasco, já que nós não vamos mais utilizá-lo. Tá? Somente ao final é que nós vamos utilizar. E agora nós vamos começar a trabalhar com as diferentes soluções de levedura. Tá? Então, nós preparamos aqui 3 soluções. A solução de levedura em água, então simplesmente nós pegamos a água normal, a água da torneira, e adicionamos uma colherinha dessa daqui, ó, colher de cafezinho de levedura. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil para vocês observarem, certo? Então, eu coloquei uma colher de levedura em 15 ml de água, mas poderia ser qualquer medida, que aqui nós não temos uma concentração exata, tá, da levedura em água, mas eu não preciso fazer uma grande quantidade. Também temos a levedura em água fervida, tá? Então, foi colocado a levedura em contato com a água, os 15 ml de água, e logo após foi colocado, então, numa chapa aquecedora, aqui no nosso caso, mas também poderia ser feito no micro-ondas, sem problema nenhum. Então, deixamos ferver por cerca de 2 a 3 minutos, essa solução de água e levedura. E o terceiro caso, nós temos aqui uma solução de sacarose, que foi previamente preparada, solução de sacarose 10%. Então, nós colocamos uma colher de levedura aqui em solução de sacarose e deixamos, tá? Todas foram agitadas e agora, então, nós vamos fazer a preparação, que consiste no quê? Utilizar esses pequenos tubos que serão inseridos nos tubos maiores, então, contendo os materiais que nós vamos utilizar agora. Então, inicialmente, nós vamos pegar uma das soluções de levedura, tá? Vamos começar pela solução contendo água. Então, vamos colocar simplesmente a solução de levedura em água, tá? Só água normal. Então, colocamos cerca de 2 dedos e agora nós vamos inserir aqui no tubo, lentamente. Se precisar do auxílio de uma pinça, então, nós podemos utilizar. Não é preciso que o tubo chegue até o final, mas se chegar não tem problema nenhum. Então, ali nós temos a preparação, um tubo dentro do outro. E agora nós podemos fechar também. Então, esse vai ser o tubo número 2. Então, vou marcar aqui com água. Somente água. Próximo passo é preparar o tubo número 3.
Então, novamente, vamos pegar aqui o tubinho pequeno, vamos utilizar a solução de levedura em água, né, fervida, tá? Então, foi fervida a levedura já juntamente com a água. Então, aqui nós temos o conteúdo e vamos também inserir no tubo 3. Então, ali nós temos, tá? Tubo número 3, contendo, então, a levedura fervida. Vamos tampar. E no caso da levedura, nós vamos agora ao último teste, que é a utilização da solução de sacarose. Então, vamos pegar mais um tubo pequeno, vamos colocar a solução de levedura em sacarose. Bem, mesmo procedimento. E inserir lentamente o tubo. Aí. Então, também pronto. Tubo número 4 com sacarose, para que não haja nenhuma confusão. Então, vamos tampar esse tubo. Agora, nós vamos preparar o tubo número 5, que pode ser feito de duas maneiras. Ou eu posso utilizar o tubinho pequenininho e colocar o algodão umedecido no interior desse tubinho, tá? E o que acontece geralmente é que os feijões, né, nesse caso, como eles já tiveram contato com a água, eles estão com volume bastante aumentado, então às vezes fica apertado no interior do tubo. Então nós vamos utilizar uma outra possibilidade, que é justamente inserir o algodão umedecido no tubo e colocar os feijões aqui sobre ele. Vamos colocar alguns, 3 a 4. E vamos tampar também. Então, seria o tubo número 5. E o último, então nós vamos utilizar uma folha de hibisco. Vamos selecionar aqui uma folha sadia, de preferência que não tenha nenhum tipo de dano, ferimento, não esteja com nenhum tipo de parasita, né? Então, uma folha perfeita. E vamos inserir no interior do tubo, tá? Retiramos aqui toda a parte do pecíolo para não atrapalhar. E agora simplesmente nós vamos enrolar com cuidado essa folha, de modo que ela consiga entrar nesse tubo. Vamos enrolando, deixando o lado mais escuro para fora, que no caso aqui seria o lado fotossintético, então o lado que fica para cima naturalmente no ambiente. Vamos inserir essa folha no tubo. Fazer com que ela se aloje, então, nas paredes. E vamos fechar, sendo este o tubo número 6. Nesse caso aqui do tubo número 6, como nós vamos estar trabalhando com uma folha, nós temos que considerar que a folha poderia estar fazendo tanto fotossíntese quanto as reações de respiração, que é o que normalmente acontece.
uma vez que nós estamos falando do dia. Portanto, para poder tentar mostrar os efeitos, né, separadamente da respiração, né, no caso, nós vamos utilizar o papel alumínio para enrolar esse tubo. Então, vamos recortar aqui um pedacinho, suficiente para enrolar o tubo. Então, simplesmente enrola, tá? Vou cortar aqui o pedaço embaixo que sobrou. Enrolamos então o tubo número 6 para evitar o contato com a luz. Então, agora nós temos todos os tubos prontos e inclusive os 3 tubos de teste. Então, agora nós vamos ter que aguardar um período para que as reações ocorram, né, nesses tubos aqui, para que nós possamos então comparar com a testemunha e também com os testes que serão feitos, né, logo em seguida, para que vocês tenham noção do que vai acontecer como resultado do experimento. Então, nosso experimento está pronto, agora nós temos apenas que aguardar para observar o resultado. Então, nós vamos também realizar um outro experimento sobre fotossíntese, que é um experimento bastante simples, que vocês podem adaptar e realizar em sala de aula. Até é um experimento conhecido, né, mesmo que não sejam realizadas todas as etapas. Nós vamos realizar aqui hoje uma parte dessa aula prática, né, porque ela seria dividida em 3 fases, tá? Então, a primeira é justamente a mais interessante e mais fácil de realizar, porque necessita de menos estrutura. Para essa aula, nós vamos então necessitar novamente de uma planta, a escolha de vocês, no caso aqui o hibisco, que nós já selecionamos para a aula de hoje. Poderia ser qualquer outro tipo de planta, tá? Nós vamos pegar então de 3 a 4 folhas de hibisco e vamos rasgar ou cortar com a tesoura, tanto faz. E vamos colocar aqui dentro, né, do almofariz e com o pistilo nós vamos macerar. Então, primeiramente, vamos colocar as folhas aqui dentro. Basta rasgar, não tem um tamanho mínimo, basta diminuir do volume total de folhas. Terminando, então, de rasgar o material vegetal, nós vamos acrescentar aqui dentro um pouquinho de areia. Então, as folhas já rasgadas, picadas. Vamos acrescentar, então, a areia que está aqui. É areia lavada. Então, no caso aqui, eu não posso pegar uma areia qualquer, o ideal é que ela já seja uma areia mais preparada para isso. E nós vamos adicionar, pode ser uma colherinha, tá? Não tem uma medida exata também, uma colher de chá, aqui a areia. E vamos também, no nosso caso, utilizar o carbonato de cálcio. Mas só com areia é possível fazer.
não tem problema nenhum, vai ser feita a extração do mesmo modo. O nosso objetivo aqui é extrair os pigmentos, já que nós estamos falando de fotossíntese. Então também vamos colocar uma colher de café ou de chá de carbonato de cálcio. Estaria ali, já é suficiente. E agora nós vamos acrescentar um solvente. Pode-se utilizar vários tipos de solventes. Em geral, se utiliza o álcool pela maior facilidade na obtenção. No nosso caso hoje, nós vamos utilizar a acetona, que também é um solvente bastante utilizado para a extração de pigmentos relacionados à fotossíntese. Então, no caso aqui, nós vamos adicionar cerca de 20 ml de acetona. Não é necessário uma grande quantidade para a extração de pigmentos, porque nós vamos utilizar uma pequena quantidade. Na verdade, essa aula aqui, ela se refere à técnica de cromatografia em papel, que seria, então, responsável pela separação de pigmentos relacionados à fotossíntese. Bem, agora basta macerar juntamente com areia, com carbonato. E aos poucos nós vamos observando a extração de pigmentos. Então, essa acetona aqui utilizada é 80%. Então, vamos macerar por alguns minutinhos. A coloração esbranquiçada aqui é por causa do carbonato, mas depois esse extrato vai ser filtrado, então nós acabamos retirando, né, a areia e os resíduos de folha e também o carbonato do extrato. Então, é um bom exercício ficar pensando na fotossíntese durante a maceração, o que nós vamos obter a partir desse extrato e o que nós vamos conseguir visualizar também. Quase pronto. Então, esse extrato aqui, na verdade, ele serve de base para várias técnicas de cromatografia. Como eu falei, essa aula ela seria realizada em 3 etapas. Hoje nós vamos realizar somente a primeira para facilitar, né? E é a que vocês conseguiriam fazer, então, num laboratório de escola, rapidamente, de uma maneira mais simplificada. Então, agora já temos aqui a coloração verde. Coloração esverdeada, é difícil de observar por causa da falta de energia, mas quando nós filtrarmos vai ficar mais verde. Então ali agora tá decantando o carbonato, fica mais verdinho. Para filtrar, nós vamos utilizar um funil, pode ser qualquer tipo de funil, no nosso caso um funil de vidro. Nesse funil de vidro, nós colocamos
Lã de vidro. Então, a lã de vidro ela pode ser utilizada para filtragem, tá? Então, a lã de vidro ela é utilizada como isolante, né? Em geladeiras, em fogões, enfim. Nós vamos utilizar para filtragem. Então, ela tem esse aspecto aqui, tá? Como se fosse fiozinhos brancos. Não é algodão, né? Então, é lã de vidro. Poderia ser utilizado também papel filtro, tá? Não tem problema nenhum. Então, utilizar papel filtro faz o mesmo efeito. Então, nós pegamos a lã de vidro e colocamos aqui no interior do funil. Tentamos colocá-la, assentá-la aqui dentro, que é um pouco difícil, mas faz o papel de filtrar. E agora nós vamos colocar justamente vamos colocar justamente então o funil sobre um becker, tá? E nesse becker nós vamos receber o extrato. Então, que seria aqui, né? Vamos ter que apoiar, no nosso caso o becker é bastante pequeno. E agora nós vamos colocar o extrato aqui. Então, só mexendo mais um pouquinho. Agora o extrato já está mais verdinho. Tá? Lembrando que fica esbranquiçado por causa do carbonato, que não vai interferir na extração, então retiramos todo o líquido. Só restam as folhas com areia. E aqui, como resultado, então, nós temos o nosso extrato já filtrado. Tá? Daqui a pouco ele vai se tornar mais verde à medida que o carbonato for se separando. Então, nós vamos agora reservá-lo aqui, certo? A próxima etapa agora, então, é preparar o papel. Tá? O papel para cromatografia pode ser um papel filtro normal, como este aqui, ou de qualquer marca. Tá? O tamanho também é variável, seria esse papel aqui, o que nós estamos utilizando. Então, papel redondo, que nós vamos recortar, é claro, desse tamanho ou até maior. Tá? Então, existem outras formas, pode-se comprar de tamanhos maiores, enfim. Para nós, um pequeno segmento já vai auxiliar. Esse papel aqui, nós não devemos deixar ter contato com gordura, nem com umidade na bancada. Tá? Então, se tiver alguma quantidade aqui de solução, nós devemos evitar ou fazer a limpeza. E nós vamos recortar esse papel filtro dessa forma aqui, ó. Então, eu vou dobrar para que nós possamos ter a medida aproximada. Então, nós queremos uma tira desse papel. Então, vamos recortar as duas laterais e depois vamos recortar a parte superior e a parte inferior, deixando reto, ficando desse modo aqui. Então, um retângulo de papel filtro. Na base, nós vamos deixar 1 centímetro, tá? Então, a 1 centímetro da borda do papel, nós vamos traçar com o lápis uma linha. Então, deixo 1 centímetro e acima eu traço uma linha. Por que a lápis?
Porque nós estamos trabalhando com solvente. Se eu colocar a caneta, eu vou ter a tinta da caneta borrando e interferindo, então, no resultado do experimento, tá? Então, agora, nós vamos verificar aqui, a nossa bancada tem algumas impurezas, então nós vamos mais para o lado para não ter problema. E vamos fazer a aplicação sobre o papel, que é bastante simples. Então aqui, realizando a limpeza, tem alguma quantidade de extrato aqui em cima, para evitar interferência, então nós vamos limpar. Aqui também. Agora, então, depois de feita a limpeza, então nós vamos posicionar essa linha para baixo. Vamos pegar um desses tubinhos aqui, que são denominados de tubos capilares, que nos possibilitam coletar o extrato que foi feito, tá? Então, como o nome já diz, capilar, nós vamos ter a solução aqui subindo por capilaridade. Então, para que vocês possam observar agora a coloração do nosso extrato, o carbonato já se separou, está ali embaixo, depositado no fundo, e agora nós temos, então, justamente a coloração verde. Nós vamos simplesmente encostar o capilar na solução, e conforme nós encostamos, nós vamos tendo a solução subindo. Então, aqui, ó. E essa solução aqui, o extrato, nós vamos aplicar sobre a linha. Se acabou a solução, nós vamos pegar novamente e continuar aplicando. Dessa forma. Então, vocês podem perceber que já ficou umedecida essa linha. Nós temos que fazer essa aplicação cerca de 10 vezes. Interrompeu, continua. Para que possa haver uma concentração de extrato aqui sobre a linha. Se estiver muito úmido, pode tirar, né, da superfície, no caso da mesa, da bancada, e ventilar. Então, vai aumentando a concentração, né? Como nós estamos sem energia, fica difícil de ver a tonalidade verde. Vamos repassar só mais um pouquinho e aí já podemos dar continuidade à cromatografia. Então, nosso extrato foi aplicado. Temos, tanto faz, qualquer um dos lados, ali tem uma tonalidade verde. E agora nós vamos, então, colocar em contato com outro solvente que vai provocar a separação. Então, nesse becker, nós vamos fazer uma adaptação. E vamos colocar o nosso papel em contato com esse solvente aqui, que é o tetracloreto de carbono.
O solvente que é utilizado na extração, ele tem que ser diferente da natureza do solvente utilizado na cromatografia, para que não haja interferências no resultado. Tá? Então, todos esses solventes aqui, né, eles têm um uso restrito, controlado, devido ao efeito tóxico. Já tem uma quantidade suficiente, tá? Só no fundo, então, do becker. E nós podemos fazer várias cromatografias ao mesmo tempo. E agora, para conseguir prender, como o nosso papel é uma adaptação, né, ele é bastante curto, nós vamos utilizar um pedacinho de fita adesiva, tá? Desse tipo aqui, transparente, ou pode ser a fita crepe, tanto faz o tipo, basta servir para fixar o material. Então, é importante que a base do papel, a ponta, a extremidade, tenha contato com o solvente. Então, nós vamos permitir que encoste. E vamos ajeitar aqui para que permaneça deste modo. No caso, desta forma aqui. Abaixo da linha, né? Encostando somente na borda do papel. E agora nós vamos cobrir com a placa de Petri, por causa do odor forte aqui no local. Portanto, nós vamos aguardar, então, alguns minutos. Já está ocorrendo ali, né? Esse é um experimento que eu não posso ficar mexendo muito. Então, já está ocorrendo ali o deslocamento do solvente e a separação, provavelmente, dos pigmentos. Mas no final, vocês vão conseguir ver melhor após a separação. Então, agora nós vamos aguardar também os resultados desse experimento para que nós possamos, no final, comentar sobre ele. Então, agora eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito desses dois experimentos que nós realizamos. Daqui a alguns minutos nós já podemos observar os resultados, mas enquanto aguardamos, então vamos comentar sobre o que está relacionado a esses experimentos aqui. Então, no primeiro caso, respiração. Então, nessa aula aqui, nós temos justamente a demonstração da respiração utilizando, né, uma solução indicadora de pH. Tá? Então, essa aula prática ela é justamente denominada de respiração, demonstração da respiração pelo método indicador. Então, o que nós fizemos? Utilizamos tubos, né? Tubo 1, testemunha, certo? Tubo 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nos demais tubos nós utilizamos exemplos de seres vivos, né? Então, colocamos justamente a levedura e também colocamos sementes e a folha. Então, aqui no tubo 2 nós colocamos somente levedura, tem água.
3, nós também utilizamos a levedura, né? Mas no caso foi a levedura fervida, né? Em água, mas fervida. No tubo 4, nós utilizamos levedura em sacarose. Tubo 5, sementes em germinação, né? Sementes embebidas. E no tubo 6, a folha de hibisco. Em cada um desses tubos, nós utilizamos a solução indicadora, a vermelho de cresol, tá? Foram 2 ml em cada tubo, que inicialmente eu não falei a quantidade para vocês, então 2 ml padrão em cada um dos tubos. E nós temos diferentes situações em relação à respiração, tá? Então, o que nós esperamos com esse experimento? O que será possível observar ou verificar a partir desses tubos aqui? Então, a testemunha não vai ter nenhuma alteração, já que é a solução original, tá? Então, utilizada. No caso do tubo 2, a levedura é em água. Então, a levedura, ela vai realizar geralmente o processo de fermentação. Para que ela possa realizar a fermentação, ela precisa de um substrato. Assim como para a respiração é necessário um substrato, para a fermentação também é. O que é a fermentação? Fermentação é uma respiração anaeróbica, né? Ou seja, em condições em que existe baixa concentração de oxigênio ou quando não existe oxigênio disponível no ambiente. Então, nós dizemos que são condições de anóxia ou hipóxia, né? Sem oxigênio ou com baixa concentração de oxigênio. Se a levedura precisa de um substrato para estar atuando, para estar realizando a fermentação, então, no caso, se nós colocamos essa levedura em água, vai ter algum substrato disponível para ser utilizado? Ela vai ter como realizar a fermentação nesse caso? A água fornece energia de alguma forma para a levedura? Então, são as questões que nós temos que levantar. No caso, a levedura, ela utilizaria substâncias orgânicas, ou, digamos ainda, né, moléculas compostas por carbono, basicamente. Então, nesse caso aqui, nós não temos nenhuma adição ao meio, não existe nenhuma molécula contendo carbono, nenhuma molécula que vá possibilitar a liberação de energia. Portanto, não deve haver alteração da solução, da coloração da solução indicadora. Então, deve permanecer na coloração original, né? Semelhante aqui, ou igual, né? Podemos dizer, à testemunha. Então, a fermentação ela é um modo de obter energia quando existe pouco oxigênio ou quando não existe oxigênio. No caso da levedura em água, mas fervida, o que acontece? Também, né, nós não temos nenhum tipo de substrato aqui que possa ser utilizado como fonte para obtenção de energia. Então, nesse caso, nós vamos ter a ausência de moléculas e ainda mais uma situação, né? Mais um fator, que seria a elevada temperatura. Então, o fato dessa solução ter passado por fervura. O que acontece com essa solução aqui se ela passar por fervura? Nós vamos ter a morte das leveduras. Consequentemente, pelo aquecimento, nós vamos ter desnaturação de proteínas, de enzimas, destruição de membrana, tá? E, portanto, nós vamos ter a morte dessas estruturas. Portanto, não deveria haver alteração de cor. No tubo 4, a levedura em sacarose.
Então, nesse caso aqui, nós temos uma solução contendo açúcar. E o açúcar, ele é um dos substratos, tanto para respiração quanto para fermentação. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a presença de uma molécula que possibilita a retirada de energia e, portanto, permite que essa energia seja utilizada pela levedura, fazendo com que ela realize a fermentação. Tá? Então, vocês podem ter uma ideia aqui pelo copo de Becker contendo a solução com sacarose. O que aconteceu aqui? Liberação de carbono, né? Nós temos aqui justamente essa espuma formada, mas justamente por causa das reações relacionadas à fermentação, utilizando o açúcar que existe na solução. Então, é basicamente o mesmo processo que ocorre na panificação, né? Quando nós estamos fazendo massas, quando estamos fazendo pão. Então, a partir da utilização do açúcar, da farinha, nós vamos ter essas leveduras se multiplicando e, durante as reações, liberando ainda o dióxido de carbono, provocando a formação daqueles furinhos, né, na massa. Tá? Então, nesse caso aqui, né, da levedura em sacarose, nós vamos ter a possibilidade de alteração da cor, uma vez que está sendo liberado dióxido de carbono, certo? No tubo 5, sementes em germinação. Sementes que foram embebidas, tiveram contato com água por pelo menos 12 horas, então essa água fez com que houvesse justamente a retomada do metabolismo, a retomada do crescimento no interior dessa semente. Então, o que vai ocorrer? O primeiro contato com a água, essa água vai ser absorvida e vai provocar um aumento no volume das células dessa semente, que foi o que vocês observaram quando nós mostramos, né, no início da aula, o tamanho das sementes de feijão que já foram embebidas. Então, o volume aumenta muitas vezes. Então, nesse caso aqui, se houve retomada do metabolismo, que seria a retomada do crescimento desse embrião que está aqui dentro da semente, então nós também teríamos a possibilidade de alteração da cor da solução indicadora. E por último, né, no caso, a folha de hibisco, nós temos justamente a folha isolada da luz, então um tubo enrolado em papel alumínio, justamente para evitar a fotossíntese. Então, nós queremos saber resultados de respiração. Portanto, nós, ao retirar o papel alumínio, esperamos encontrar que coloração no interior desse tubo. Tá? Porque aqui vai existir, com certeza, a respiração. Não a fotossíntese, mas a respiração. Então, nós vamos ter a possibilidade de verificar a alteração da coloração. Que colorações seriam essas que eu estou falando, né, e não mostrei ainda para vocês? Então, no início do experimento, nós deixamos 3 tubos separados aqui. Então, esses 3 tubos continuam da mesma forma, com a coloração original. E agora, nós vamos ter, portanto, a realização de alguns testes para vocês entenderem o que seria a alteração da cor e por que isso aconteceria. Então, nós vamos realizar um teste com ácido clorídrico, tá? Então, 0,1 normal, então uma solução fraca de ácido clorídrico. Como o nome já diz, é ácido. Então, nós queremos verificar justamente o efeito do ácido aqui na solução indicadora de vermelho de cresol. Então, vamos pingar algumas gotas. Então, cerca de 4 gotas. Tá? A coloração não vai alterar mais do que isso.
Então, nós colocamos o ácido, nós estamos acidificando o meio, portanto, a nossa solução indicadora passou do vermelho para o amarelo. Então, comparado com a coloração original, que é um vermelho, nós temos agora a coloração amarela, representando o meio ácido. Agora, então, para verificar o efeito da base, então vamos alcalinizar esse meio. Então, o segundo tubo, teste, nós vamos adicionar algumas gotas de hidróxido de sódio, também, né, na mesma concentração, que é 0,1 normal. Também vamos adicionar algumas gotas e vamos ter a alteração da cor para um púrpura, pelo menos assim é definido. Tá? Então, seria essa coloração. O que nós fizemos com esse meio? Nós alcalinizamos, não é? Então, aqui nós temos um pH mais elevado, tá? Acima de 7, né? 7 seria o pH neutro, abaixo de 7 seria o pH ácido e acima de 7, consequentemente, seria o pH alcalino. Então, nós temos essa coloração aqui. Então, o que vai acontecer? Comparando com a coloração original, nós temos essa cor, tá? Que seria o púrpura, né? Talvez fique mais fácil de verificar aqui sobre o branco, enfim. Mais perto, lá, talvez. Aqui, né? Então, o púrpura e o vermelho, tá? Como último teste, nós vamos realizar algo muito simples com uma pipeta, com uma pipeta. E o tubo 3 de teste, nós simplesmente vamos soprar, né? Fazer a solução borbulhar. E o que nós tivemos, então? A alteração da coloração para amarelo. Desse modo aqui, nós verificamos, então, que o fato do dióxido de carbono estar sendo colocado nessa solução indicadora faz com que a coloração mude para amarelo. Então, isso indica que o dióxido de carbono ele vai estar acidificando o meio, como aconteceu aqui no primeiro exemplo, onde nós colocamos o ácido clorídrico. Então, a mesma coloração praticamente, tá? Então, o dióxido de carbono, ele tem o efeito ácido, ele vai acidificar o meio, certo? Enquanto que, se nós tivéssemos oxigênio, nós teríamos, então, justamente um meio com essa coloração, que seria mais alcalino. Então, depois da realização desses testes aqui, fica mais fácil de tentar entender o que poderia acontecer com os nossos 6 tubos utilizados no experimento, certo? Então, aqui nós já temos os 6 tubinhos. Tem algumas alterações ali já visíveis, né? Talvez não tão visíveis por causa da nossa condição de luminosidade hoje aqui, mas nós vamos então mostrar de acordo com os resultados que foram comentados, né, ali enquanto eu anotava no quadro para vocês. Então, temos a coloração original, a nossa testemunha, que era o tubo 1, né? Tubo 1, certo? Não teve nenhuma alteração, né? Quando comparado aos do teste, tá? Tubo 2. Então, aqui no caso, nós teríamos a água, certo? A água, né, ela seria aquela situação de não haver substrato para levedura.
Então, no caso, nós teríamos que verificar a tendência da manutenção da coloração. Nós conseguimos ver um leve tom rosado aqui, representando então a coloração original. Aqui, o nosso tubo 3, também comparando com a testemunha. Então, seria a nossa levedura em água, né? Então, água com levedura sendo fervidas, uma solução. Também nós verificamos a coloração semelhante à solução testemunha, né? Original. Então, nesse caso, não houve alteração nenhuma, né? Até porque não existe substrato aqui para a respiração, para a fermentação, no caso. E aqui também as leveduras foram mortas. No tubo 4, então o que acontece no tubo 4? Onde nós temos a levedura com sacarose. Então, não sei se é possível perceber, mas existe uma coloração já mais amarelada, tá? Por quê? Como resultado da fermentação, eu vou retirar esse tubo aqui para facilitar. Como resultado da fermentação, nós vamos ter a liberação do dióxido de carbono. Do dióxido de carbono, justamente no ambiente. Então, vamos verificar a coloração. Coloração amarela, tá? Como resultado do dióxido de carbono acidificando a solução indicadora. Então, demonstrando que houve dióxido de carbono no meio. Assim como nas anteriores, vou mostrar para vocês. No caso da levedura em água. Coloração original. Tá? Essa solução aqui é bem delicado de trabalhar com ela. Não pode agitar, não deve assoprar, formar bolhas. E aqui no caso, a levedura que foi fervida. Também, coloração original. Certo? Então, de acordo com os nossos resultados previstos, nós tivemos até agora o tubo 4 com alterações na coloração, que seria a levedura em sacarose. Aqui, no caso do nosso tubo 5, onde nós temos as sementes em germinação, a solução ainda não está amarela propriamente dita, mas está sofrendo alteração de cor. Então, já tem uma tendência para o amarelo, certo? Porque às vezes demora um pouquinho para ocorrer a reação, tá? Então, 1 hora e meia, dependendo da situação. Então, aqui no caso, nós teríamos que deixar mais alguns minutos para que verificássemos a coloração amarela mesmo. Mas essa alteração na coloração já indica a liberação do dióxido de carbono, que é resultado da respiração. Sempre que nós falamos de sementes em germinação, nós vamos ter que falar da existência da respiração e uma alta taxa de respiração para a liberação de energia, para que esse embrião possa, então, crescer. E agora, no último tubo, a folha de hibisco. O que nós esperamos verificar aqui? A ocorrência de respiração. Então, nós esperamos nesse meio uma coloração amarela, ou pelo menos com tendência, né? Como eu falei. Se não está ainda totalmente amarela, está ficando. Então, também, semelhante ao que ocorre na germinação, se nós deixássemos mais algum tempo, nós teríamos uma coloração mais amarela. Mas como houve alteração da cor,
né? Talvez para vocês não esteja tão fácil de ver, mas aqui nós conseguimos perceber, como houve alteração de cor, nós temos então já a indicação de que estava acontecendo o processo de respiração e não fotossíntese, porque não tinha presença de luz. Então a luz foi isolada, né, com a presença do papel alumínio. Tá? Então o que nós podemos verificar diante dos nossos resultados? Que nós tivemos liberação de dióxido de carbono aqui, aqui e aqui. Nas 3 situações em que nós temos os seres vivos atuando e realizando ou fermentação, como aqui no caso da levedura em sacarose, ou ainda no caso a respiração. Então foi isso que nós conseguimos verificar diante das colorações aqui observadas nos nossos tubinhos. Então nós vamos deixar aqui para verificação até o final da aula. E agora nós já podemos verificar o resultado da cromatografia. Então, no caso, a aula que seria sobre fotossíntese, que nós aplicamos o extrato sobre o papel. Então, nós retiramos a fita. Vamos tentar deixar ventilar um pouquinho para facilitar a visualização, mas vocês podem verificar que houve um deslocamento, tá? Da linha onde foi aplicado o extrato até aqui. Aí nós temos 2 tonalidades de verde. Então, essas 2 tonalidades de verde, né, se tivesse outro modo de mostrar, mas enfim, essas 2 tonalidades de verde, elas representam os pigmentos que são considerados pigmentos essenciais para a fotossíntese, né? Que seriam as clorofilas, tá? Porque as clorofilas, nós sabemos que existem 2 clorofilas. Então, e as 2 atuam em plantas superiores, né? As 2 atuam na fotossíntese. Então, seriam clorofila A e clorofila B, tá? A clorofila A, estou só ventilando mais um pouquinho aqui para terminar de secar. Essa secagem pode ser feita com um secador, né, se for desejado, ou ao ar livre mesmo. Então, a clorofila A, ela vai se deslocar e vai se afastar mais desse ponto de origem, que era a nossa linha. Então, nós dizemos que a clorofila A, ela tem uma coloração verde azulada, tá? É um verde mais intenso, né? Semelhante a esse verde aqui do extrato que vocês verificaram. Tá? Então, é um verde bem mais intenso, né? Que seria o que fica mais acima aqui no papel. Então, mais acima eu quero dizer o quê? Aqui, ó, os picos mais altos, né? Mais elevados. Isso quer dizer que a clorofila A se afastou mais da região de origem em função do solvente que foi utilizado para a separação dos pigmentos. Já logo abaixo, nós verificamos uma outra linha aqui, que é considerado um verde amarelado, tá? Esse verde amarelado é característico da clorofila B. Então, essa clorofila, ela tem essa característica. A principal diferença entre elas, entre outras, né, existem muitas diferenças com relação à absorção de luz, com relação à molécula, enfim, mas a principal diferença aqui na visualização seria a coloração, tá? Então, as 2 contribuem para a fotossíntese, tá? E aqui nós podemos ter a comprovação da existência das 2. Depois, numa outra ocasião, nós podemos mostrar fotos que de repente fiquem mais nítidas para vocês observarem a coloração. Agora que o papel está ficando seco, fica até mais fácil de observar.
mas com a falta de energia realmente dificulta um pouquinho. Mas eu vou guardar o material para que depois eu possa fornecer, caso alguém tenha dúvida ou não tenha entendido, né? Essa diferença no deslocamento aqui entre clorofila A e clorofila B, ela ocorre em função da afinidade pelo solvente, tá? Então, aquela clorofila que se afasta mais da linha de origem, ela vai justamente ter maior afinidade pelo solvente, enquanto que a clorofila B, que fica mais abaixo, ela teve um pouco menos de afinidade pelo solvente, por isso ela se deslocou menos. Então, nós temos possibilidade de fazer cálculos em relação a esse deslocamento, né, utilizando fórmulas, mas que não vem ao caso aqui no momento, né, que seria só tentar mostrar um método fácil e prático para vocês utilizarem, ilustrando a fotossíntese, mostrando a existência dos pigmentos da fotossíntese, para facilitar o entendimento, né, da botânica e da fisiologia vegetal, né, e até para despertar ainda mais o interesse nos alunos. Então, os nossos dois experimentos de hoje seriam esses, tá? Então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem estar questionando, né, posteriormente, e vamos estar esclarecendo, né, dentro do possível, o que foi solicitado, tá? E se tiverem outras dúvidas também, né, basta entrar em contato para que nós possamos tentar auxiliá-los. Então, a fotossíntese e a respiração, elas realmente são assuntos complexos de se trabalhar, mas utilizando aulas práticas fica bem mais fácil de tentar entender o conteúdo, né? Então, eu acredito que tenha facilitado um pouco mais o entendimento, o esclarecimento das dúvidas que tenham ficado eventualmente em relação aos textos ou aos vídeos e materiais que tenham sido repassados. E estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. E nos vemos na próxima. Obrigada, então, até mais.